Deixa tudo no altar do Senhor. Se lance aos pés do Senhor. Se lance aos pés do Senhor, como fez aquela mulher do fluxo de sangue. Amém? Toque na olha de Jesus. Quantos se prostravam aos pés do Senhor? Quantos que não podiam chegar até Jesus e foram até Ele, pela fé Jesus curou. Amém? É pela fé que nós estamos aqui. A paz do Senhor a todos vocês. É pela fé que um dia eu fui curado, fui liberta, fui curada da depressão. Os irmãos sabem que a depressão é uma doença na alma, mas Jesus me curou. Mas um dia Ele me chamou, Ele usou pessoas, e teve um dia que eu não aguentei, e fui aos pés do Salvador, e dobrei meus joelhos e disse: Senhor, não suporto mais. A partir daquele dia eu entreguei minha vida para Cristo. Ele me curou, Ele me libertou e veio trabalhando na minha vida até hoje, amém? Não somos perfeitos, igreja. Estava orando antes de entrar na live, eu estava orando. Falei: Senhor, Tu conheces a minha estrutura, Tu sabes que eu sou pó, o Senhor sabe. A Bíblia diz, irmãos, quando penso que estou fraco, aí estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É um ato de reconhecimento que nós somos pecadores, somos pobres, miseráveis e não merecemos nada. Tudo é pela graça. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Porque não tem super-homem, não tem super-mulher. Amém? Deus conhece a tua estrutura, tá? E o Senhor não é injusto, Ele é justo. Amém? Ele sabe até onde você consegue, até onde você suporta. Aleluia! Porque muitos acham que nós somos super-homens. Muitos acham que porque estamos na presença do Senhor, não. Somos pó, somos cinza. Somos pior que vermes, porque os vermes não pecam. E nós pecamos contra o Senhor muitas das vezes. E às vezes uma palavra que sai da nossa boca no mundo espiritual, irmãos, tem tantos efeitos, tanto para o bem para quanto o mal. Então nessa tarde nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor por perdão. Depois nós vamos fazer uma tarde de oração, vamos tirar alguns momentos de oração, que daqui a pouco cada um vai se preparar para ir para a casa do Senhor. Amém? Adorar o Senhor. Nós somos a igreja. A igreja não é quatro paredes, nós somos a igreja, o templo do Senhor. Amém? E a Bíblia diz: o que importa é que adore em espírito e em verdade. E esse é o tempo de nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. E você que está aí do outro lado, o Senhor chamou você, escolheu você para preparar o caminho para os teus. Amém? Estamos preparando o caminho para que a nossa família, aqueles que estão afastados do Evangelho de Jesus, da presença do Senhor, ele se volte para o Senhor o mais rápido possível. Porque, irmãos, uma coisa é certa: eternidade sem Deus é algo terrível, que Deus não fez para o ser humano. Uma eternidade sem Jesus, irmãos, a pessoa não tem nem como dizer, né? Então os céus contam comigo e com você. E muitas das vezes você vai passar por luta e batalha no mundo espiritual, porque o inimigo das nossas almas, o inimigo da tua alma, ele não quer que você ore, ele não quer que você interceda pela sua família, pela sua casa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Eu quero aqui deixar uma palavra para o nosso e teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 15, no versos 21. Aleluia. Eu gosto muito do Evangelho, onde fala de Jesus, né? Porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, por que nesse domingo nós não deixamos aqui uma palavra? Jesus, ele ama você. Jesus, ele se entregou pela tua vida e pela tua alma. Louvado seja o nome do Senhor.
Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Depois nós vamos cantar um louvor da harpa cristã na hora que nós finalizarmos a nossa live, tá bom? Diz assim, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versos 21, fala da mulher estrangeira, mulher cananeia, é a mulher cananeia, é ela mesma. É, mulher cananeia, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou. Ela gritou: Senhor, irmãos, presta bem atenção. Olha o que essa mulher fez. Uma mulher estrangeira, não fazia parte do povo judeus. Uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Quando ela viu Jesus, ela começou a fazer o quê? A gritar. Um grito de desespero. Um grito pedindo socorro para o Senhor. Eu gosto muito desse texto, porque qual mãe que não se preocupa com seu filho, né? E essa mulher aqui, cananeia, estrangeira, ela era uma mãe desesperada, preocupada com a sua filha. E quando ela vê Jesus ali, ela começa a gritar: Senhor, filho de Davi. Presta atenção, Senhor, filho de Davi. Ela reconheceu que o Senhor era filho de Davi. Era o Senhor, o Filho de Deus. Tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por demônio. Ela disse: Senhor, tenha pena de mim. Pai de Deus, irmão, tenha pena de mim. Tenha misericórdia de mim. Porque ela estava sofrendo. Ela tinha deixado na casa dela a filha dela, que também estava sofrendo. Mas essa mãe cananeia estrangeira, ela estava sofrendo. Ela sofria por causa da sua filha. E qual mãe que não sofre pelos seus filhos? E qual pai que não sofre pelos seus filhos? E qual irmã que não sofre pela sua irmã, que ora, que busca por uma cura, por uma libertação? E ela disse: Senhor, tenha misericórdia, tenha pena de mim. Porque naquela casa não só a filha sofria, meu Deus, mas a mãe também sofria. E isso acontece nesses dias atuais. Quantos lares estão destruídos? Por muitas das vezes até mesmo não servir a Deus, ou por não compreender a palavra. Quantos lares estão destruídos? Porque ali há um pai que sofre, uma mãe que sofre, há uma filha que sofre, há um filho que sofre. Muitas das vezes estão aprisionados por espíritos imundos e causam sofrimento no lar. O lar é onde não carrega a presença do Senhor. Ou então os pais levam e os filhos não. Ou ali uma prisão espiritual, eu não sei. Há um sofrimento, ambas as partes. Porque nós lemos a Bíblia, nós vamos para a casa do Senhor. Enquanto os pais estão servindo a Deus, mas os seus lares, os seus filhos não estão servindo a Deus. Ou vice-versa. Essa mulher, ela não fazia parte dos judeus, dos filhos de Deus, né? Uma mulher cananeia, uma mulher estrangeira. Mas quando ela vê o Senhor, ela reconhece que o Senhor era o mestre, era o filho de Davi, que viria da linhagem de Davi. O
Porque essa mulher reconheceu, muitos que o seguiam não reconheceram. E ela diz: Senhor, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. Talvez você ore pelas pessoas, mas você não ora por você. Você não pede por você: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá graça, Senhor, para me suportar. Porque nós oramos por tantas pessoas, ou você ora por tantas pessoas, que às vezes você se esquece de orar por você. Não que nós sejamos egoístas, porque Deus se agrada quando nós oramos pelo nosso próximo também. Mas aquela mulher, ela estava muito aflita, ela estava muito desesperada, que ela disse: Senhor, tenha pena de mim. Porque o sofrimento dela era grande, o sofrimento daquela mulher era muito grande. Aleluia. Eu posso imaginar com os meus olhos da fé aquela mulher ver Jesus, ela começar a gritar desesperadamente, clamar e gritar de todo o seu coração, porque o sofrimento dela era muito triste. Mas Jesus não respondeu nada. Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Meu Deus, a filha dela estava aprisionada por um demônio. Versos 23, mas Jesus não respondeu nada. Jesus, ele ficou em silêncio. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora. Que falta de compaixão, né? Que falta de misericórdia, né? Mesmo que ela fosse uma estrangeira, era uma vida, uma alma. E os discípulos falaram: Senhor, manda ela embora. Ela estava vindo atrás de nós fazendo muito barulho, ou seja, ela estava gritando porque o desespero dela era muito grande. Ela vinha pelo caminho gritando. E aquilo incomodaram quem? Os discípulos. Porque Jesus, ele ficou em silêncio. O Senhor, ele não disse nada para ela. Mas o barulho dela, os gritos dela de desespero, incomodaram os discípulos, os seguidores de Jesus. Ela era estrangeira, não fazia parte da linhagem dos judeus. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para os seus, mas os seus rejeitaram. A maioria dos judeus rejeitaram Jesus, como até hoje rejeitam. Mas essa mulher, mesmo sendo cananeia, mesmo sendo uma estrangeira, ela veio até Jesus, ela reconheceu, ela clamava, ela pedia socorro ao Senhor. Mas os discípulos se incomodaram com ela e disseram: Senhor, manda ela embora, porque ela está fazendo muito barulho. Que vergonhoso, Senhor. Essa mulher vem atrás de nós, gritando igual uma louca, desesperada. Mas é porque o sofrimento dela era muito grande. Talvez você está do outro lado. Só o Senhor sabe o que você está passando, o que você tem passado. Mas continue a clamar ao Senhor. Não dê ouvido às palavras de homens. Irmã, eu não sirvo a esse Deus, eu não conheço esse Deus. Mas você ouve falar no nome de Jesus. E esse nome tem poder. Esse nome é poderoso para curar, para libertar, para sarar, para salvar, para restaurar a vida, lares, casamentos, para curar enfermidades que a medicina diz que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Ele vem com a solução, porque ele vai além da medicina. Ele é o médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz, o sacerdote, intercessor. Ele é o Filho de Deus, o sumo sacerdote. Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, ele veio. Aleluia. Ele pagou um preço de sangue. Aleluia. Pelo meu pecado, pelos teus pecados, pelo pecado da humanidade. Ele levou sobre ele o peso dos nossos pecados. Ele levou sobre os ombros dele o peso dos nossos pecados. E sobre
As pisaduras deles nós somos sarados e libertos. Aleluia. O Senhor, Ele não faz acepção. O véu foi rasgado ao meio, igreja. O véu se rasgou ao meio. Você pode entrar na presença do Santo dos Santos e clamar. Basta você reconhecer Ele como Filho de Deus. Como essa mulher cananeia, ela reconheceu que Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Aleluia. Ela começou a clamar. Ela começou a gritar por desespero, por causa da sua filha. Qual mãe, qual pai que não clama, que não chora pela sua família e pelos seus filhos? Só que ela começou a gritar e os discípulos não se agradaram. Falaram para Jesus despedir ela, mandar ela embora, porque ela estava incomodando. Não dê ouvido à palavra dos homens. Não importa o que o Senhor tem para falar contigo, mesmo que o Senhor esteja no silêncio, mesmo que Deus não te respondeu ainda, porque silêncio, irmãos, é porque muitas das vezes o Senhor está vendo a nossa perseverança, é porque muitas das vezes o Senhor está trabalhando e Ele quer ver de mim, de você, uma perseverança, uma insistência. Quantos que desistem, quantos que param de orar porque Deus não falou, porque Deus não respondeu, porque Deus não abriu a porta, eles deixam o Senhor e voltam para trás quando o milagre está bem perto. O que Deus tem para mim e para você, irmãos, é cura, é milagre, é libertação, mas precisamos perseverar e insistir, continuar batendo na porta até a porta se abrir. Esta porta vai se abrir, a porta que está fechada no mundo espiritual, a qual o inimigo tem fechado, ela vai se abrir pelo poder e autoridade que há no nome santo do Senhor Jesus Cristo Nazareno, porque esse nome é vida, esse nome é poder, esse Deus é poderoso. Ele faz da mulher estéril mãe de filhos, Ele cura a doença, Ele cura a enfermidade, Ele cura a AIDS, Ele cura a lepra, Ele cura câncer, Ele liberta, Ele sara, Ele restaura lar, Ele restaura casamento, Ele levanta o homem do pó, do montouro, do lixo e coloca para se sentar no meio dos príncipes dessa terra, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o único Deus e Ele está sentado acima de todos os deuses. Aleluia. Você que não está se agradando com esta live, eu peço licença, se retire. Amém? Se retire, porque nós pregamos a palavra. Se não está gostando, por favor, se retire desta live. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Para quem que você está falando isso, irmã? Para pessoas que estão aqui, que não gostam. Não sei por que está aqui na live. Amém? Não sei por quê, mas isso aqui, ó, isso aqui é doce como mel. E vai chegar um tempo que isso aqui não vai estar sobre a terra e muitos vão correr de um lado para o outro, querendo ouvir a palavra, e não vão mais poder ouvir a palavra, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E ai daquele que não subir com o Senhor. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia dessas vidas e dessas almas. Mas vamos para a palavra, para mim não perder aqui o mistério de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, Jesus ficou em silêncio. Os discípulos falaram para o Senhor: manda ela embora, Jesus. Manda essa louca calar a boca. Manda ela embora, Senhor. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas do povo de Israel? Os judeus. Irmão, os judeus estavam perdidos? Estavam. Os judeus estavam perdidos, porque Deus havia feito uma promessa para aquele povo, através de Abraão, Isaac e Jacó, lembra? E Deus havia escolhido aquele povo judeu por causa de uma promessa que o Senhor havia feito a Abraão. Lembra da promessa? O que te faz lembrar da promessa? Por causa da promessa, Deus escolheu esse povo. Só que esse povo estava, vamos trazer para a nossa
nos dias de hoje, afastados, desviados, né? Então o Senhor veio para os judeus, não veio para o povo cananeu, não veio nem para aqueles povos, porque aqueles povos, eles cometiam coisas terríveis, abomináveis diante do Senhor, e adoravam outros deuses, mas isso não veio ao caso. Jesus, ele fala, eu fui mandado. Então ele obedecia a ordem de quem? De Deus. Ele era obediente ao Pai. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. O povo estava perdido. O povo estava desviado. Os judeus estavam perdidos. Então ele veio para os seus. Ele não veio para esse povo. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele. O que ela fez? Ela se ajoelhou, ela se humilhou, ela se prostrou. Ela se prostrou, ela se humilhou, irmãos. Ela se ajoelhou, aleluia, Espírito Santo. Ela se prostrou, Espírito Santo, aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Deus, Senhor, me ajude. Ela clamou, ela gritou desesperadamente. Ela disse: Senhor, me ajude. Qual é o teu problema? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: se humilhe perante o Senhor. Se ajoelhe perante o único que pode te socorrer e te ajudar. É quem? É Deus, é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo Nazareno. Só Ele pode te ajudar, só Ele pode te socorrer, só Ele pode te curar, só Ele tem a chave que abre essa porta fechada, só Ele pode restaurar o teu lar, a tua casa, a tua família, só Ele. Então se humilhe perante Ele, se humilhe perante o Senhor, fale com Ele. Muitas das vezes queremos falar com as pessoas, mas muitas das vezes as pessoas não vão poder te ajudar. Pelo contrário, elas vão virar as costas para você, elas não vão estar nem aí com o seu problema, elas vão dizer: conta com a minha oração. Mas é para você orar, é para você descer na olaria, é para você se ajoelhar perante o Senhor e clamar. Se for preciso, grite, pode gritar dentro do seu quarto, porque Deus é o Deus que te ouve, Deus é o Deus que trabalha em favor daqueles que clamam e buscam. Olha, quem você tem se ajoelhado, perante quem você tem se prostrado, perante quem você tem se humilhado nesses últimos dias. Porque tem gente que só vai com a oração dos outros, tem gente que só vai com a intercessão dos outros. Não, é você e Deus, é você e o Senhor, é você a coluna, é você mãe que ora pelos seus filhos, é você esposa que ora pelo seu esposo, é você esposo que ora pela sua esposa, é você tia que ora pelos seus sobrinhos, é você filha que ora pelo seu pai, pela sua mãe, é você irmã que ora pelos seus irmãos, pela sua irmã. Se ajoelhe, se prostre, se humilhe e grite e peça socorro, porque a tua oração surte muitos efeitos no mundo espiritual. Oh, glória a Deus, aleluia. A oração do justo, ela tem muito poder. A oração de uma mãe estremece o inferno. Quando uma mãe se humilha, se prostra diante do Senhor e reconhece que não é nada, que é pecadora, que não merece, irmãos, isso agrada o coração do Pai, isso agrada o coração de Deus. É você se humilhar e reconhecer o quão miserável sou, pecadora. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Eterno. E ela disse: Senhor, me ajude. Jesus disse no versos 26, está com a sua Bíblia, você que pode. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. O pão, os filhos quem? Os judeus, os filhos de Deus, né? Os judeus.
pão aqui? Jesus. Jesus é o pão da vida. Pão, palavra, maná. Jesus é o pão da vida. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Olha só. O que ela respondeu? Ela disse: Senhor, o Senhor está me ofendendo. Não, ela disse: sim, Senhor. Respondeu a mulher: mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Que coisa, né? Que coisa, irmãos. Você acha que isso nos chamou a atenção do Senhor? Nós éramos estrangeiros. Quem era eu, quem era você? Não era diferente dessa mulher cananeia. Não. Porque Jesus ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Os judeus eram os filhos de Deus. Mas ela disse: sim, Senhor. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo dos seus donos. No versos 28 ele disse: mulher, você tem muita fé. Mulher, você tem muita fé. Disse Jesus: que seja feito o que você quer. Meu Deus. O que ela queria? A libertação da filha dela. E naquele momento, a filha dela ficou o quê? Curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra ofensiva era usada pelos judeus, viu? Para falar com os não-judeus. Então os judeus, eles ofendiam os não-judeus. Os judeus, eles humilhavam os povos estrangeiros, tá? Só que Jesus disse para ela: olha, mulher, você tem muita fé. Disse Jesus: que seja feito o que você quer. E naquele momento, olha o poder de Deus, a autoridade do Senhor. Através de quê? Da minha e da sua fé. Depende só da minha e da sua fé. Depende da fé. Continue orando, mãe. Continue orando pelo seu filho. Eu vim aqui para trazer uma palavra profética para muitos lares nessa tarde, para muitas famílias, pais, mães e filhos. Persevere. É a sua fé, a sua insistência, a sua busca, porque Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Jesus ele disse no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18: e quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé? Muitos têm se apostatado, se esfriado. Não devemos deixar o Senhor por nada nesse mundo. Ainda que estejamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Essa mulher, ela gritou, ela clamou, sendo ela não judia, não filha, mas ela disse: as migalhas que caem da mesa as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. O Senhor ele tinha pão para os seus filhos. Ela falou: não, Senhor, as migalhas. As migalhas, Senhor. Irmãos, observa bem. Muitas das vezes nós somos rejeitados por muitos que estão na igreja. Você já percebeu isso? Ou já fomos rejeitados, ou você já foi rejeitada? Quantos que não foram rejeitados e são rejeitados até hoje no meio da congregação? Estão lá adorando, servindo a esse Deus, mas são rejeitados. Mas o Senhor,
Ele rasgou, o véu se rasgou. Ele não te rejeita. Não, 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 não. Ele não rejeita a tua oração. Se você dobrar o seu joelho e falar com Deus no nome de Jesus, com certeza, esse nome ele tem poder, viu? Esse nome tem poder para curar e para libertar. Talvez você tenha um ente querido lá na sua casa. Jesus não rejeita ele. Oh, glória a Deus, Jesus não esquece dele. A igreja pode rejeitar, os homens da terra podem rejeitar, mas o Senhor dos senhores não rejeita. Talvez você que está do outro lado, você é rejeitada pelas pessoas, mas Deus não rejeita. Eu falo como prova viva, mas há um Deus que não me rejeitou, há um Deus que não me rejeita, há um Deus que pela graça dele não me rejeita, não porque eu sou melhor, mas por causa de uma promessa. Os judeus não eram melhor que outros povos, mas porque havia sobre aquela nação uma promessa através de Abraão, Isaac e Jacó. Sobre a tua vida e sobre a tua casa há uma promessa. Lembre-se da promessa de Deus. Você não é rejeitado, você não é rejeitado. As pessoas podem te rejeitar, o homem pode te rejeitar, dentro da onde você congrega pode te rejeitar, mas o Senhor, ele não te rejeita. De maneira alguma. Ele não tem te lançado fora. De maneira alguma. Quantas pessoas que não congregam mais. Eu converso com pessoas. Esses dias eu encontrei uma irmã. Ela disse para mim: irmã, eu não estou congregando em lugar nenhum. Aí tem gente que vem falar: são tudo rebelde. Não é tudo rebelde. Eles estão servindo a Deus, mas é porque eles foram rejeitados dentro da congregação. Porque sempre existem as panelinhas. E Jesus, ele não vivia no meio das panelinhas. Não. Jesus, ele veio para fazer a obra do Pai. Ele veio para salvar o perdido. Jesus, ele não perdeu tempo com panelinhas. Jesus, ele não rejeitou ninguém. Ele não te rejeita. E hoje muitos não congregam mais. Aí muitos que estão lá dentro da igreja dizem: são todos rebeldes. Não são rebeldes. Foram rejeitados e preferiram ficar dentro dos seus lares. Mas mesmo dentro dos seus lares, eles estão buscando o Senhor, adorando o Senhor, porque o que importa é que adore o Senhor em espírito e verdade. É claro que nós temos que congregar, nós temos que ceiar, nós temos que ter comunhão com os irmãos. Eu congrego, eu tomo Santa Ceia, sim. Mas quantos que não querem mais? Eu conheço pessoas do meu sangue que não congregam mais. Porque quando a casa dela estava tudo bem, a casa dela vivia cheia de pessoas. No momento que ela mais precisou, os irmãos da fé abandonaram ela. E hoje ela não quer mais saber de congregar. Ela disse para mim: eu oro em casa, eu estudo a palavra em casa. Não quer. Essa mulher, ela era estrangeira, não fazia parte dos filhos. Ela começou a gritar e os discípulos mandaram ela embora. Disseram para o Senhor: manda ela embora, Jesus. Mestre, manda ela embora. O Senhor ficou em silêncio. Depois o Senhor disse: eu vim para os judeus, eu vim para os filhos. Fui mandado. Mas aqui ela se humilhou, ela reconheceu que até os cachorrinhos comiam das migalhas que caiu debaixo dos seus donos. E ali o Senhor disse para ela: mulher, você tem muita fé. Não chamou ela de filha, chamou ela de mulher, você tem muita fé. Que seja feito o que você quer. A fé dela, através da fé dela, Jesus curou e libertou a filha dela. É fé. Isso é fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. E todos aqueles que se aproximam têm que crer que o Senhor é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele é Jesus. Amém? Que Deus abençoe você nessa tarde. Shalom, irmã Rubenita. Paz. Gratidão por você tirar um tempinho para você ouvir esta live. Amém?
com certeza essa palavra, ela vai de encontro ao coração de alguém. O Senhor, através, quando Ele entregou a vida dele, quando Ele entregou o seu Espírito e disse: Pai, está consumado, ali o véu se rasgou ao meio. Hoje nós temos o livre acesso de entrar na presença do Senhor, do Santo dos Santos. Amém? Não precisamos fazer sacrifícios de animais. Não, o Senhor foi o sacrifício vivo. Antigamente, na antiga aliança, fazia esse sacrifício com animais, né, ovelhas, animais sem defeito, por causa dos nossos pecados. E só o sacerdote entrava no templo para ali interceder pelo povo. Hoje não precisa mais disso. O véu se rasgou ao meio quando ali Jesus entregou a sua vida, expirou e disse ao Pai: está consumado. Tudo foi consumado naquela cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo no meio de nós. Amém? E Ele está batendo na porta do seu coração. Deixa Ele entrar. Ele está batendo. O inimigo, ele não bate na porta. O inimigo, ele arromba, destrói. Ele rouba, ele destrói casamento, lares. E por fim, ceifa vida e almas. Amém? Você tem valor. Você é preciosa para Deus. Você é precioso para o Senhor. Você que ainda não fez uma aliança com Deus, faça hoje, entrega a tua vida para Jesus. É para Jesus, não é religião, é Jesus. Amém? Ele ama você. Ele está te esperando. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados. Ele faz um convite: vinde a mim. Ele está te convidando, Ele está te chamando para que você venha até Ele. Amém? A palavra do Senhor diz aqui, em Mateus capítulo 11, versos 25. Naquela ocasião Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isto. Versos 27, o meu Pai me deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém, amém, tá, que o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Versos 28, Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. O povo, eles carregavam um fardo pesado. Jesus, ele veio para nos ajudar a carregar nossas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso para a sua vida, para a sua alma. Versos 29, sejam os meus seguidores, aprendam comigo, porque sou o quê? Bondoso e tenho um coração humilde. Tenho um coração humilde, é o que está faltando no meio do povo de Deus, né? Um coração humilde. Aí diz que vai subir, mas não tem um coração humilde, não ama o seu próximo, não ora pelo seu inimigo, né? Desvia a face, o rosto, faz de conta que não conhece, né? Lá dentro da igreja, faz acepção de pessoas, né? Desfaz das pessoas, passa pela pessoa na rua, desfaz porque é um mendigo ou porque é uma prostituta. Jesus, ele não é nada disso. Esse evangelho aí fora está totalmente distorcido da palavra do Senhor. Se acham mais santos do que os outros, porque colocam uma saia, um terno, se acham melhores do que os outros, orgulhosos, não conseguem perdoar, não conseguem nem orar pelo enfermo, não conseguem nem orar pelo mendigo, e acham que está tudo certo. A soberba entrou no coração, aleluia. O orgulho entrou no coração, aleluia. Não ora mais para ninguém, egoístas, né?
só pensam neles próprios, nos seus problemas. Pessoas crentes egoístas, que não sabem, não conseguem interceder pelos outros, não intercede pelo aquele que está lá fora, não consegue ir lá evangelizar, mas ora, interceda pelaquela vida, pelaquela alma, aquele que está preso, que está no presídio, aquele que está no hospital, numa UTI. Meu irmão, se está preso é porque cometeu coisas terríveis. Mas Jesus, se aquela pessoa se arrepender, Jesus, ele perdoa. Porque Jesus disse aqui, ó: sejam meus seguidores, discípulos, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Bom é Deus. Cadê a bondade do povo? Irmãos, o que eu mais vejo aqui onde eu moro, não são todos, mas a maioria, não são todos, porque tem aqueles que são um bando de crentes egoístas, que fazem suas panelinhas, que não tem coragem de falar do amor de Jesus para o próximo. Os mais egoístas estão ali nas suas igrejas, ali entre quatro paredes, fazendo banquetes, jantares, almoços. É verdade, irmãos, que fazem acepção das pessoas. Eu vejo muito isso aqui. E isso agrada ao Senhor? Não agrada a Jesus. Porque Jesus disse: aprendam de mim. Então eu preciso aprender a ter um coração bondoso e humilde. Só sabe criticar e julgar as pessoas. Irmão, mas está no pecado. Mas não julgue, pregue a palavra. Deixa que Jesus vai julgar. Jesus vai julgar. A palavra vai julgar. Amém? Nós não temos que ser assim. Muitos, em vez de ajudar o irmão a levantar, não estão. E isso agrada o Senhor? Não. Se reúne nos apriscos deles, nas igrejas deles, e acha que está tudo certo, né? Acha que está tudo certo, né? Como dizia João Batista: bando de hipócritas, né? Hipócritas, raça de víboras. É assim, irmão. Jesus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e tenho um coração humilde. Sou bondoso e tenho um coração humilde. Cadê a humildade desse povo? Há diferença e não estão fazendo. Infelizmente, estão cultuando para si mesmo e não estão mais fazendo a diferença. É muito triste isso. Ah, irmã, mas você não pode falar e nem julgar. Não, eu não estou julgando ninguém. Aqui não. Estou falando de mim e o que eu vejo aqui, aonde eu moro, tá? Não cabe a mim julgar ninguém. Mas que tem muitos cultuando para si mesmo, tem. E não tem coragem de falar de Jesus pro andarilho, para ninguém que está lá fora. Cadê os frutos? Cadê os frutos da igreja? 1 Coríntios, os dons do Espírito Santo, capítulo 12. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram o que? Pagãos, vocês eram o que? Desviados de várias maneiras, lembra? Para a adoração dos ídolos, os que não têm vida, né? Vocês sabem, os ídolos, imagens que não têm vida, que não podem fazer nada. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito Santo de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo, irmãos. É pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, não direcionar, não guiar as pessoas, irmãos, então nós temos que estar cheio da presença do Espírito Santo. Ó, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo, para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria. Para outro, o Espírito da mensagem, conhecimento.
Para uma pessoa o mesmo espírito da fé, e para outro o poder de curar. Outra pessoa recebe o espírito, o poder para fazer milagre. Outro recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade de saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito Santo. Capacidade, discernimento, que nós precisamos ter nesses últimos dias, né? Porque a Bíblia diz: Senhor, nem todos que se dizem Senhor, Senhor, vem da parte do Senhor. Nem todos, tá? Então nós precisamos o quê? Discernimento. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos pedir para o Senhor o discernimento. Porque hoje em dia, irmãos, nem todos que estão dentro da igreja, naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Temos que praticar a palavra e a verdade. Porque sem amor, a Bíblia diz, ó, versos 13 e capítulo 13, verso 13. Portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Achei aqui, tá? Eu me perdi aqui. Eu fui no 12, mas é no 1 Coríntios, capítulo 13, tá? Vou só aqui no finalzinho. Capítulo 13, versos 13, ó. Portanto, agora existem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Que possamos amar o nosso próximo e até mesmo aquele que nos odeia. Amém? Porque sem amor não adianta. Sem amor, porque a Bíblia diz que Deus amou, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavra amor, amar. Quantos que fizeram com Jesus e mesmo assim Ele amou, e mesmo assim Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então Jesus os amou. Mesmo nós negamos a Jesus, mesmo nós sendo pecadores, Jesus, Ele nos amou. Ele te ama. Aonde você estiver agora, quem estiver ouvindo essa live, for ouvir essa live, ame, perdoe, ame o teu inimigo, perdoe e ame, porque Jesus te perdoou, Deus te perdoou, e você não consegue perdoar. Deus te amou e você não consegue amar. O Senhor nos traz essa lição. É para mim e é para muitos que vão entrar aqui ouvir, principalmente aqueles que são conhecedores da palavra, conhecem, mas não praticam. Sem isso nós não vamos morar com o Senhor. Vamos terminar. Evangelho de Mateus, aqui terminamos. No versos 29, capítulo 11. Sejam os meus seguidores, os seguidores do Senhor, que aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho coração humilde. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Se não perdoar, se não amar, não tem perdão de Deus e não tem descanso para a sua alma. Precisamos perdoar, senão a nossa alma, o que vai ser de nós? Lembra da oração do Pai Nosso. Se eu não perdoar o Pai que está no céu, Ele também não vai me perdoar. Ah, irmão, mas nós precisamos perdoar. E sobretudo, amar o nosso próximo. E até aquele que nos odeia, irmão, nós temos que aprender a amar. E orar por eles também. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero fazer uma oração. Tem 3 pessoas, mas tudo bem. Deixa o seu joinha, porque o seu joinha me ajuda muito, tá? Eu não estou aqui, irmãos, atrás de multidões, não. Eu faço aquilo a qual Deus coloca
no meu coração. E eu preciso viver esta palavra. Nós precisamos viver essa palavra. E os crentes dos últimos dias precisam viver essa palavra. Porque senão estão perdidos. Até eu. Porque olha, o que tem de gente vivendo de qualquer maneira e acha que está tudo certo. É igual diz o meu esposo, eles acham que está tudo certo. Cultuam para si mesmo, é aquela panelinha entre eles e pronto. Isso não é evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, gratidão pela Tua palavra, Deus. Senhor, não importa quantas pessoas estão aqui, mas eu agradeço pela vida Verônica Batista, irmã Ruth, meu Deus, ela pede oração em favor do filho dela, meu Deus querido. Senhor, meu Pai, quantas mães estão sofrendo, Pai. O Senhor sabe, o Senhor testemunha da minha vida, Pai, o quanto eu tenho orado pelos meus, ó Pai, mas eu não desisto, Pai. E que essa mãe não desista do seu filho A, do seu filho, da sua filha. Essa esposa não desista do seu esposo, essa família não desista do seu ente querido. Nós oramos por aqueles que estão lá fora no mundo, Pai, lá fora nas ruas, mendigos, ó Pai, as crianças, os órfãos, viúvas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai. Precisamos perdoar, Deus, precisamos amar, meu Deus, precisamos ter um coração humilde, Deus, perante até as pessoas que não gostam de nós. Não é fácil, Pai, sabemos que não é fácil, porque o coração do homem muitas vezes se engana, Pai. Muitas das vezes a pessoa nos olha, fecha a cara, faz cara feia para nós e nós ficamos irritados, Senhor, e queremos fazer o mesmo, mas nós não podemos, ó Pai, pagar com a mesma moeda, meu Deus querido. Precisamos perdoar, precisamos orar, meu Deus, para que o Senhor receba a nossa oração, para que a nossa oração suba como incenso suave, agradável às narinas do Pai. Precisamos orar, meu Deus, pelo aquele que nos persegue, nos odeia. Precisamos aprender a amar os nossos inimigos, ó Pai, porque o maior de todos os dons é o amor. E quantos estão na Tua presença congregando, mas não ama, não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão, não consegue amar, meu Deus, mas se não cumprir, meu Deus, esse mandamento não vai subir, não vai subir. Nós queremos subir e queremos que a nossa família vá conosco e queremos que os nossos irmãos vá conosco, Pai. Visita a nossa parentela que ainda não estão na Tua presença, só o Senhor para tirar dos olhos deles as escamas, Senhor, que causam uma cegueira espiritual, aonde eles se dobram perante, Senhor, imagens, ídolos, mentira, falsos deuses, ó Pai. Há um só Deus, um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo Nazareno. Pai, perdoa eles, perdoa a ignorância, perdoa a falta de entendimento. Se o Senhor não convencer eles, Espírito Santo, se o Senhor não convencer eles, Espírito Santo, não será nós, mas a parte da igreja é orar, a parte da igreja é interceder, a parte da igreja é evangelizar, ó Pai. Não posso ser egoísta, perdoa o meu egoísmo de pensar só em mim, só na minha casa. Preciso orar e pensar nos meus irmãos, os meus irmãos, aqueles que estão lá fora nas ruas, longe da Tua presença, aprisionados nas garras do diabo, meu Pai. Mas nessa tarde eu oro com fé e convicção no meu coração, que há poder no Teu nome, Jesus Cristo Nazareno, para quebrar as correntes, para abrir os cadeados que prendem essas vidas, essas almas, em nome do Senhor Jesus. Solta aquela alma, solta aquela vida, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu clamo pelas famílias, pelos filhos pródigos, pelas ovelhas perdidas, Senhor, aquele que está fraco na fé e lutado porque perdeu uma família, perdeu um ente querido, aquele que está com um familiar no hospital,
Natal, meu Deus, a pastora Elisama, a qual o esposo dela, Senhor, fez uma cirurgia, Pai. Alcança o pastor Severino, alcança a pastora Elisama, meu Deus, Senhor, dá estrutura para tua serva, graça para ela, é tua serva, ela cuida da tua obra, ainda evangeliza na plataforma, meu Deus querido, socorre a tua serva, Pai, dá provisão para ela, meu Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas eu oro pela vida dela, pela casa dela, pelo ministério da tua serva, Pai, lá naquela cidade onde ela mora, lá naquele estado onde ela mora. Quantos que trabalham aqui na plataforma evangelizando sem pedir nada em troca, meu Deus, mas outros que estão vendendo a tua palavra. A tua palavra não é comércio, meu Deus, a tua palavra não é comércio, os dons não são comércio, Pai. De graça eu recebi, de graça eu vou dar, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Há falsos profetas, Senhor, meu Pai, que fazem as pessoas idolatrar eles, ó Pai. Isso não é o evangelho, isso não é evangelho, porque a honra e a glória é para o Senhor. A glória não é para mim, a glória não é para o pastor, a glória não é para o homem comedor de arroz e feijão, a glória é tua, a honra é para o Senhor, meu Deus. Os dons são para nós usarmos para o trabalho da tua obra, para evangelizar, para orar pelos enfermos, pelos doentes, aqueles que estão na prisão, tanto física como espiritual, meu Deus. Não podemos ser egoístas, Senhor, não podemos ser como aqueles fariseus da época, meu Pai. Não precisamos pregar a verdade, meu Deus querido. A tua palavra não é comércio, meu Deus, a tua palavra não é comércio, meu Deus. Não devemos usar o canal, meu Pai, para ficar pedindo dinheiro, pedindo pix, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que dá provisão, o Senhor é o Deus que provê, Pai, nos ministérios, meu Deus, provê nesse ministério, nessa casa, nessa família. Quantos que têm chamado foram ungidos, ó Pai, e tem canal, em vez de orar, não oram, meu Deus querido. Em vez de orar pelas pessoas, não estão orando. Em vez de pregar a palavra, não estão pregando, meu Deus. Usa o canal para benefício próprio, meu Deus querido. Mas nessa tarde, meu Deus, nessa tarde, alcança essa vida, esta alma, esse jovem, esse adolescente, essa criança, esse órfão, essa viúva, essa mulher que perdeu seu esposo, esse esposo que perdeu sua esposa. Pai, eu oro por essa mãe tão aflita que está orando pelo seu filho, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Essa esposa que tem clamado dia e noite pelo seu esposo, essa mãe de família que tem orado pela sua família, essa jovem mãe que está intercedendo pelos seus filhos, essa filha que ora pela saúde do seu pai, a irmã Aline Larrey que pede oração sempre pela vida do pai dela. Vai de encontro à vida da tua filha e tua serva, a irmã Sandra Loureiro, irmão José Roberto e toda a família Batista, meu Deus. Mas eu oro pelos aqueles que estão desviados da fé, da tua palavra, que se esfriaram, que desanimaram, que estão fracos na fé, meu Pai. Levanta pessoas para orar, levanta pessoas para evangelizar, levanta pessoas para clamar na madrugada, na oração da madrugada, meu Deus. Bem-aventurado aqueles que choram com os que choram e aqueles que se alegram com os que se alegram, meu Deus. Visita os doentes, os enfermos, acamados, visita as nossas crianças que estão nos hospitais, no Hospital do Câncer, meu Deus, aqui em Maringá, no HC, nos hospitais, nos UPA, meu Deus. Tem compaixão, meu Deus, tenha compaixão, meu Deus, como aquela mulher cananeia que disse para o Senhor: tenha pena de mim, Senhor, tenha pena de mim, meu Deus, tenha pena de mim, Jesus, filho de Davi. Atende também a minha oração, meu clamor que eu tenho feito pelos meus dia e noite, noite e dia. Salva, Pai, visita com salvação, visita com salvação do alto da cabeça à planta dos pés, visita com libertação, visita com mudança da água para o vinho, que possa haver uma mudança, que possa haver uma transformação, meu Deus, que o Senhor
desfaça todas as obras de Satanás, que o Senhor desfaça todas as obras de Satanás. Queima todo mal, meu Deus, queima todo espírito maligno da mentira, da fofoca, meu Deus, queima, vai queimando, dissipa todo mal, toda oração contrária, toda oração de bruxaria neste canal, toda palavra de maldição nesse canal, meu Pai, eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, meu Deus, do Filho e do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Maria Silva, amém. Gente, ontem eu orei um pouco, eu quero dizer para você, eu passei mal aqui na live, me deu um gelo desse lado, eu fiquei gelado. Eu não sei quem é que estava do outro lado, que eu tive que agradecer e sair. Não consegui nem orar direito. Eu fiquei ruim, comecei a me arrepiar, um gelo, um frio, coisa mais estranha do mundo, tá? Tô falando aqui, né? A irmã estava aqui na live ontem. Passei mal. Uma coisa tenebrosa, tá? Tenebrosa. A gente não sabe quem está do outro lado e como está na vida de outra pessoa. Outra coisa que eu quero dizer para vocês que estão aqui: macumba pega em crente, tá? Então temos que vigiar. Temos que andar na linha certinho com o Senhor. Irmã, mas não pega? Pega. Se a pessoa der brecha, se a pessoa não vigiar, pega. Tá? Pega. E que retaliação, hein? Comecei a sentir arrepios. Meu braço ficou gelado, minha boca ficou seca. Eu acho que era o espírito da morte. Maria Silva. Vou pôr aqui, tá, irmã? Que eu já vou sair, tá? Da live. Maria Silva. Tá? Minha boca ficou seca, gente. Eu pensei que eu ia morrer, tá? Uma coisa muito estranha. Então, né? Que coisa, né? Que coisa. Coisa tenebrosa, tá? Por isso temos que pedir capacitação para o Espírito Santo, Ricardo, né? Capacitação, discernimento de espírito, tá? Que nós, irmãos, se não for a graça ao Senhor, a gente baqueia, tá bom? Amém? Porque você não sabe quem está do outro lado e como está a vida da pessoa, tá? Que você está orando, tá? Não tô falando, né, que aqui tem alguém que estava aqui. É macumba, tá, irmã? Isso aí é macumba, tá? Obra de feitiçaria, tá? Tá? Tá, irmã Maria Silva? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, meu Deus, que o Senhor vai de encontro à vida da Maria Silva, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor vem repreender todo o mal na vida dela e dando capacitação e discernimento para ela, em nome de Jesus. Vigia, tá, irmã? Fica atenta, tá? Tinha só cabelo, tá? É obra de magia negra, tá? Esteja em alerta, em oração, tá bom? Em oração, irmã. Vigilante, tá? Olha o que eu acabei de falar aqui antes, que macumba pega em crente. Tá vendo? Vigia, irmã, vigia o que você vê, o que você fala, o que você come, aonde você vai. Esteja em oração, tá? Que Deus venha te capacitar, te dar discernimento, tá? Amém? Irmãos, as trevas têm sido mais prudentes, muitas das vezes, que os filhos da luz, tá? Amém? Irmã, se nós não vigiarmos, irmãos, Satanás, ele não está brincando de ser Satanás, não. Aí o crente tem que vigiar, né, e acordar, né? Em nome do Senhor Jesus. Como que não pega? Amém? Ah, eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, eu também. Mas nós temos que vigiar, né? Eu mesmo, irmãos, eu orei por tanta gente, já orei por... Olha, eu tava pensando, eu orei por tanta gente nesse canal, mas por tantas pessoas. Pessoas que vomitaram, pessoas que passavam mal, pessoas foram libertas, né? Mas igual ontem, que eu senti aquele gelo, isso aqui, ó, esse lado aqui começou a arrepiar, coisa terrível.
Não sei quem que era, né? Era alguma pessoa que tava aí ontem, né? Eu desconfio, né? Eu acho que essa pessoa ela tá toda, ela tá, meu Deus, né? Mas o que eu vou fazer, né? Tem que ter cuidado com o que eu falo, né? Tem coisa que é melhor a gente não falar aqui na plataforma, né? E sim vigiar e orar, né? E a pessoa que já serve a Deus, né? Entende, irmão? Isso aí não sabe, né? Mas por que tanta... Deus sabe por quê, né? Irmã, então... Se a irmã já, Deus tem testificado no seu coração, irmã... Verônica. Você sabe quem que é, Verônica? Tem coisa ali, irmã. Tem coisa ali oculta ali, tá? Não sei... Irmã, eu passei mal ontem, minha boca secou, isso aqui ficou gelado, começou a me arrepiar. Parecia que eu ia desmaiar aqui, tá? Aí meu esposo ia trabalhar, que mudou de cargo, então ele pega a van para levar um povo no sábado. Aí ele falou para mim, você quer ir no médico? Eu falei, não, eu vou tomar um dipirona. Porque eu não sei se a minha pressão subiu ou se... Você viu, né? Estranho, irmã, estranho. Eu falei, meu Deus, o que é isso, meu Deus? Aí você fica orando com uma pessoa dessa, orando, e fala, mas o que acontece com essa pessoa? O Senhor sabe, né? Eu vou colocar, irmã, tá? Gente, eu vou colocar aqui no caderno. Irmã. A plataforma é um campo, é um lugar assim onde você tá aí no território do adversário, tá? É uma coisa assim de... Aí você começa a orar, você vai sentir, né? Muitas das vezes você fica doente, acamado, viu? Jane Silva. Eu coloquei aqui, tá, irmã? Libertação, tá? Pra ela, tá? Então, gente, irmã, nós temos que ter sabedoria na oração, né? A gente não vai mandar Deus destruir a vida da pessoa, né? Então, Deus sabe o que faz. Deus afasta, Deus liberta e leva para longe, né? Que Jesus, ele sabe, né? Amém? Deus abençoe a todos. Poucas pessoas aqui, mas não tem problema, vai ficar no gravado. Que Deus abençoe a todos, tá, gente? Eu vou ali, daqui a pouco tem culto, tá? Que Deus abençoe vocês. Obrigada aí, Deus abençoe, tá? Fiquem todos na paz do Senhor. Ficamos bastante aqui. Até a próxima live, amém? Gente, isso é muito sério, tá? Muito sério mesmo, tá? Deixa eu ver que a gente tem culto, né? Ó, já é 4h15. Não vai dar tempo nem de cantar o louvor da harpa. A paz do Senhor. Shalom. Deus abençoe, tá? Paz.